Eu cumprimento a amada igreja do Senhor com a paz no Senhor. Amém? Amados, mais um dia o Senhor nos permite estar aqui. É pela misericórdia e pela graça dEle que nós estamos aqui, meus amados. E é com gratidão nos nossos corações onde nós vamos dar início a mais um culto em honra ao nosso Deus. Amém, meus amados? E antes de nós orarmos, meus amados, eu gostaria só de ler um salmo, bem rapidamente, para nós então orarmos e darmos início. É o Salmo 144, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim, meus amados: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Glória a Deus, meus amados. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos orar então, meus amados. Eu convido a igreja do Senhor, quem puder se levantar, a igreja presencial também aqui, eu convido a nos levantar para orarmos a Deus. Amém? Querido Deus e Pai, Senhor, humildemente, Senhor, nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor. E nós sabemos, ó Senhor, que nós só podemos estar na Tua presença por causa que o Senhor Jesus abriu o caminho, Ele rasgou o véu, Senhor. E através do sangue de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, para pedir misericórdia e graça para as nossas vidas, ó Pai, para pedir perdão dos nossos pecados nesta hora, Senhor. Que o Senhor possa nos purificar, Senhor, de toda mancha, de toda mácula, de toda iniquidade, Senhor. Ó Pai, nós pecamos, ó Pai, e muito nós pecamos ainda mesmo neste dia, Senhor, e nós pedimos perdão, Senhor. Que o Senhor possa nos lavar nessa hora, Senhor, com o Teu sangue, Senhor. Ó Senhor, para que possamos estar limpos na Tua presença, Senhor. Ó Pai, nós clamamos aqui também, Senhor, que pela Tua misericórdia o Senhor possa abrir o nosso entendimento para aquilo que o Senhor trará hoje à noite aqui, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa abrir o nosso coração para cantar, para louvar a Ti, Senhor. Ó Pai, um louvor que possa, Senhor, passar dessas paredes, passar, Senhor, das casas dos nossos irmãos e chegar até o Teu trono, Senhor, como um aroma agradável, Senhor. Ó Pai, que nós possamos adorar a Ti, Senhor, como verdadeiros adoradores que o Senhor busca nessa hora, Senhor. Abençoa, Pai, este momento, este culto, Pai, onde, Senhor, pela Tua graça e misericórdia nós abrimos, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. Abençoa as suas conexões, ó Senhor, de internet para que tudo funcione, Pai. Abençoa, Pai, os familiares e abençoa também até aqueles mesmos, Senhor, que um dia assistirão este culto, Senhor, que também o Senhor os alcance, Senhor, porque a Tua palavra, ela é atemporal, a Tua palavra, Senhor, ela consegue, Senhor, entrar nos corações, Senhor, independente da época, Senhor, e nós Te agradecemos por isso, Senhor. Ó Pai, que a Tua obra seja realizada nesta noite, os Teus propósitos se cumpram, Senhor, em nossas vidas, e que a Tua igreja, Senhor, seja edificada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu convido aqui, meus amados, a diaconisa Ana Karen para entoar alguns louvores. Amém? Amém. Aleluia, louvemos ao Senhor nesta noite. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, por tudo aquilo que Tu tens feito com as nossas vidas, por tudo que Tu tens derramado, Senhor, sobre nós. Derrama, Senhor, do Teu Espírito hoje, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Senhor, derrama, Senhor, da Tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. Nos prostramos, Senhor, nos rendemos essa noite, Senhor, a Ti, Senhor. Pois Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda glória. Receba, Senhor, a nossa adoração. Eu me rasgo por inteiro,
mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Tu és, Senhor, o nosso escudo, Senhor.
Nós provamos da Tua presença, da Tua glória, e nós não queremos ir para outro lugar. Aonde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Oh, Senhor, nessa noite nos rendemos ao Teu nome, nos rendemos ao Teu poder, pois Tu és o nosso Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no Teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh Senhor Jesus, Tu és o nosso escudo, Senhor, a nossa fortaleza em quem nós nos refugiamos, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus das nossas vidas. Oh Senhor, nós Te adoramos essa noite, pois Tu és digno, Senhor Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glórias ao Teu nome. Eu convido a diaconisa Eduarda, que estará com a ministração. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amados, primeiramente eu sou a diaconisa Eduarda. Eu vim lá do Rio Grande do Sul já faz um ano. Agora em dezembro fez um ano que a gente se mudou aqui para Campo Grande. E o Senhor tem transformado as nossas vidas. Ele tem operado poderosamente em nós. E hoje eu gostaria muito de falar sobre a palavra do Senhor
e especificamente sobre o primeiro mandamento que o Senhor nos deixou, que é amar a Ele sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós somos. E eu gostaria muito que vocês abrissem a palavra do Senhor, primeiramente no livro de João, capítulo 14, versículo 21 ao 24. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Pode prosseguir. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Então, nesses versículos nós podemos ver com clareza o que o Senhor Jesus nos fala. Que nós somente poderemos provar o nosso amor a Ele quando nós obedecermos a Sua palavra. E como nós provaremos esse amor se não por ações? Não existe outro meio de nós provarmos a Deus o nosso amor, a nossa fidelidade, senão por obediência. A obediência, ela é fundamental para um cristão. Ela é fundamental para as nossas vidas. Talvez você pode dizer assim: meu Deus, mas vocês só falam em obediência. É verdade. Mas ela é a peça fundamental no Evangelho. Se nós não obedecermos a palavra do Senhor, primeiramente nós não demonstraremos que nós amamos ao nosso Deus. Nós não podemos demonstrar o nosso amor de outra forma a não ser pela obediência. Porque aqui a palavra do Senhor fala: quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E se nós formos pensar por um raciocínio muito lógico e prático, as palavras do Senhor, a Bíblia, ela nos foi deixada para quê? Para a vida, né? A palavra de Deus é um manual de como entrar no céu. Esse é o nosso manual, é o manual que Deus nos deixou de como agradar a Ele. Então, se nós não obedecermos a palavra dEle, não tem como nós herdarmos a vida eterna. Porque o Senhor disse: obedeçam a essas palavras que estão aqui, porque elas são vida para vocês, amém? Então, essa é a maior prova de amor que a gente pode dar a Deus, a nossa obediência. Vamos para João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, outra vez o Senhor Jesus, Ele deixa muito claro: se vocês me amam, vocês irão me obedecer. Vocês irão obedecer o que a minha palavra fala para vocês. Amém? Eu gostaria de deixar muito com a igreja 2 exemplos de 2 pessoas que a palavra de Deus nos fala que negligenciaram o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro exemplo é o jovem rico, que está em Mateus 19, versículo 16. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho.
Honra a teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então, o primeiro exemplo que eu quero deixar com vocês é exatamente esse. O jovem rico, ele obedecia, aparentemente, todos os mandamentos que o Senhor ali falou a ele. Mas, o Senhor disse assim: se você quer... Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui onde ele fala isso. O Senhor disse assim: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Então, se ele quisesse verdadeiramente herdar a vida eterna, ele deveria ter vendido tudo que ele tinha. Mas ele ficou muito triste porque ele tinha muitas propriedades, a palavra de Deus nos fala. Então, fica muito claro aqui que o interesse dele estava na terra, não estava no céu. Porque se ele verdadeiramente amasse a Deus, se ele cumprisse verdadeiramente o primeiro mandamento, ele jamais iria negar de vender tudo que ele tinha. Ele não ia deixar de obedecer a palavra do Mestre. Observem que ele foi até Jesus. Ele pediu a Jesus: meu Deus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: vai, vende o que você tem, se você quiser ser perfeito, e dá aos pobres. Mas isso foi muito difícil para ele. Por quê? Porque existe orgulho dentro do coração dele. É nítido, é muito claro, porque se ele realmente quisesse herdar o reino, Jesus estava dando como uma receita para ele. Faz isso, vende o que você tem. Mas aquilo talvez era o bem mais precioso. Não material, material também, mas estava dentro do coração dele aquele bem material. Então, com essa ação, com isso de ter negligenciado a voz de Jesus, ele simplesmente perde a salvação ali. Ele deixa a vida eterna de lado por coisas da terra. O Senhor ainda fala: terás um tesouro no céu. A palavra de Deus nos fala que lá no céu, os tesouros que nós construímos lá, eles não se corroem. A traça, ela não pode corroer o que está lá no céu. O ladrão não vai roubar. Mas nós insistimos muitas vezes em optar sempre pela terra. Sabe, no que os nossos olhos podem ver. Muitas propriedades que ele tinha, mas e tudo que Deus tinha para ele reservado no céu. Era muito mais grandioso porque era eterno. Não era passageiro como essa terra. Talvez ele pudesse desfrutar dessas propriedades durante 70, 80, 100 anos, quando demais. Mas ele fez a escolha de optar por essa coisa passageira, né? E não pela vida eterna. Então, ele demonstra claramente com a ação dele que ele não queria Deus. E Jesus vai aonde? Aonde Jesus foi? Então, vende tudo que você tem, porque era realmente o que estava no coração dele. Era o que verdadeiramente era. O amor dele estava ali. A razão dele estava naquilo. E isso é terrível, porque ele condiciona a obediência ali. É terrível isso, porque muitas vezes, por coisas tão pequenas, nós deixamos a vida eterna de lado. Por causa do nosso orgulho, da nossa razão, nós não podemos ter razão, embora seja muito difícil para a nossa carne. Para a nossa carne é terrível não ter razão. Mas se a gente quiser dar a vida eterna, é um ponto fundamental. Porque se nós formos pensar, por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque ele começou a ter muita razão. Ele era o querubim ungido. Lá no céu, ele tinha um cargo, vamos dizer assim, Deus colocou ele
num lugar muito especial, mas ele não estava satisfeito com aquilo. Ele queria mesmo, era ser Deus. Ele queria tomar um lugar que jamais poderia e poderá ser tomado. Nunca, porque é o lugar do Senhor. E Deus não negocia. Deus não negocia a soberania dele. Então, o jovem, ele demonstrou com as suas ações que ele não queria verdadeiramente a vida eterna. E nós precisamos cuidar muito para que isso não venha acontecer nas nossas vidas. Continuando lá com Lúcifer, a razão dele tomou conta. E depois o orgulho. E não pensem que isso foi de um dia para a noite. Isso foi paulatinamente. Então, por isso que a gente precisa cuidar com a nossa razão, com o nosso ego, com o nosso orgulho. Porque são coisas que entram no nosso coração devagarinho. É uma palavra, é um olhar, é algo que não agrada o Senhor. É um olhar soberbo. Então, isso entrou no coração de Lúcifer até o ponto de Deus precisar excluir ele da glória do Senhor. Deus precisou excluir Lúcifer do céu. Por quê? Por causa do orgulho. Então, Deus não tem parte com isso. Amém? Outro exemplo da palavra do Senhor é Saul, que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. E nada lhe poupes, porém matarás. Mulher, homem, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. Então Deus deu uma ordem a Saul, através do seu profeta. E ele diz o quê? Vai lá e destrói Amaleque. Destrói o rei, destrói as pessoas, destrói as crianças, destrói os camelos, as ovelhas, os animais. E o que Saul fez? Ele condicionou a obediência. Ele não... na verdade, o que aconteceu com Saul, o orgulho. Aqui também nós podemos ver o orgulho, porque ele deixou vivo o rei e os animais. E vocês percebam como é terrível o engano de Saul, porque ele ainda queria sacrificar esses animais para Deus. Mas Deus disse que era para exterminar tudo, não era para deixar nada. E ele condiciona a obediência. Então é mais um exemplo na palavra do Senhor que prova, mais uma vez com as suas ações, que não cumpre o primeiro mandamento. Não ama a Deus sobre todas as coisas, porque condiciona a obediência. Saul, ele provou com as práticas dele que o orgulho tomava conta do seu coração. Com as práticas de Saul, ele pôde deixar isso muito claro. E vocês percebam como é terrível o engano que acomete Saul. É terrível porque Deus dá uma ordem e ele acha que ele cumpriu a ordem. Mas Deus, ele também não condiciona isso. Deus disse é assim, é para ser assim, é para matar todos, é para matar todos, não é para matar alguns. Então Saul, ele se perde nisso. Ele desobedece terrivelmente o Senhor e ele ainda acha que ele está certo. Então, além de nós precisarmos cuidar com orgulho, nós precisamos cuidar com o engano que acometeu Saul. E também pode acometer as nossas vidas se nós não tomarmos as devidas providências. Amém? Vamos para 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que fala assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus deixa claro também no Antigo Testamento que o maior e o melhor sacrifício para Ele é a obediência. O melhor sacrifício para o Senhor não é os holocaustos, mas é a obediência. A obediência é aquilo que Saul não fez.
E quando a gente fala muito em sacrifício e obediência, é impossível não se lembrar do maior exemplo que a gente tem na Bíblia sobre a obediência, que é Abraão, é o pai da fé, que está lá em Gênesis 22, eu não vou abrir, mas o Senhor, Ele dá algo muito precioso para Abraão, que é o seu filho, que há tantos anos Abraão queria ter um filho, há tanto tempo talvez Abraão perguntava por um filho ao Senhor, e era impossível aos olhos humanos, porque a sua mulher, Sara, ela era estéril, e eles também já eram avançados em idade, mas para Deus isso não era nada, porque foi Ele que criou, Ele nos criou, então Ele permitiu que Sara engravidasse. E veio Isaac, o filho da promessa. E quando Deus pede a Abraão, quando Deus pede a Abraão o seu filho, Ele diz: sacrifica a mim, vai e sacrifica o teu único filho, o teu amado filho, como uma figura clara do Senhor enviando Jesus para as nossas vidas. Mas Abraão, ele não se apegou no que Deus deu a ele. Ele amou mais o abençoador do que a bênção. O que muitas vezes as pessoas trocam isso, amam mais a bênção do que quem deu a bênção. A bispa já falou isso num culto aqui na sede. Então, Abraão, ele não questiona a obediência. Ele não negocia aquilo que Deus falou. Ele obedece imediatamente ao Senhor. Ele obedece imediatamente a ordem que Deus deu a ele, e aquele era o filho amado de Abraão. Abraão amava Isaac, mas ele não amava mais a Isaac do que a Deus. Então, esse é outro ponto que nós devemos ter muito cuidado, porque talvez às vezes nós amamos mais as coisas que Deus nos deu do que ao próprio Deus. Isso se torna maldição para as nossas vidas, porque nós precisamos amar aquele que nos deu, não o que Ele nos deu. Nós precisamos amar a Deus e não as coisas. A palavra do Senhor fala isso. Então, Abraão, ele não condiciona a obediência, ele vai. E Deus, no momento que Abraão ia sacrificar o seu filho, ele brada do céu e diz que Abraão. Então ele não permite que o filho dele seja sacrificado. Mas na prova, Abraão foi aprovado. Na prova que Deus colocou Saul foi desaprovado, porque ele condicionou a obediência, amém? Outro exemplo de alguém que obedeceu ao Senhor, Davi. Está em 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. Diz assim: e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Versículo 10. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Ungido de Deus, perdão. Versículo 18. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Amém? Então, nós podemos ver aqui as atitudes de Saul, que comprovam que ele amava a Deus. As atitudes que comprovam que Davi cumpria o primeiro mandamento. Porque mesmo sendo Saul, mesmo fazendo Saul o que fazia, mesmo querendo perseguir, matar a Davi, o que Davi fez em contrapartida a isso? Davi não quis tocar em Saul. Por quê? Porque é ungido do Senhor. Não interessa se está apostatado, mas Saul nesse caso estava. Mas Davi, ele não toca, porque ele tem a convicção que Saul era ungido do Senhor. Então, Davi, ele mostra com as suas atitudes isso, que ele amava a Deus. Por quê? Não condicionou a obediência.
Mais uma vez, outra pessoa que não condicionou a obediência. Ele tinha Saul nas suas mãos para matar, como fala aqui no versículo 18. Tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade. Isso Saul está falando para Davi. Porque Yahvé me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar. Ele ainda prova para o inimigo. E aqui Saul consegue ver como Davi era iluminado por Deus e como Saul estava nas trevas. Como Saul estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Amém? Davi escolheu obedecer. Aleluia. Vamos para Êxodo 21, capítulo 21, versículo 2. É uma passagem que é muito poderosa, porque ela fala da escolha de um servo, o servo da orelha furada. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. Contudo, no 7º ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio sozinho sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher, e este der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do Senhor, e ele sairá sozinho. Mas, se o escravo argumentar, eu amo ao meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não desejo ficar livre. O seu senhor o fará aproximar-se de Deus, e o fará encostar-se a uma porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele se tornará seu escravo para sempre. Essa passagem é a lei acerca dos servos, mas ela é tremenda, porque ela fala daquele servo que ele escolhe ficar com o seu senhor. Embora escravo, ele prefere. No 7º ano ele podia sair livre. Ele podia sair livre em liberdade, mas ele escolhe, por amor ao seu Senhor, ficar na casa do seu Senhor e servir ao seu Senhor. Assim nós precisamos ser. Servir a Deus por amor. Sabe quantas vezes nós chamamos o nosso Deus de Senhor e não nos rendemos ao senhorio dele? Se nós chamamos Deus de Senhor, é porque deveria ser pelo menos Ele. Quando nós chamamos Deus de Senhor, Ele estabelece um senhorio. Ele tem autoridade sobre as nossas vidas, assim como esse servo. Mas Ele escolhe ficar na casa do seu Senhor. Assim deve ser a nossa escolha. Nós precisamos escolher ficar na casa do nosso Senhor. Por amor. Ele não fica obrigado. Isso é muito interessante. É um ponto muito poderoso, porque ele escolhe por amor permanecer na casa do Senhor dele. E outra coisa muito interessante é a marca que esse servo, a marca que o seu servo deverá fazer nele, atestando que é dele, aquele servo é dele, porque ele tem uma marca, ele tem um sinal. E qual é o nosso sinal a não ser a obediência? Assim como esse servo, nós também precisamos ter a marca da obediência, o selo metanoia, que é o selo de transformação. Sem obediência não há transformação nas nossas vidas. Não existe. Não tem como nós sermos transformados pelo Espírito Santo se nós não obedecermos. A palavra de Deus é clara nisso. Amém? Então, é algo para que a gente reflita. Porque esse servo, ele escolhe ficar por amor ao seu Senhor. Por amor, é a marca da obediência, a marca do amor. É aquela marca que Jesus faz quando Ele nos encontra e nós permitimos ser moldados pelas suas mãos. Assim como o oleiro, ele molda o vaso, da mesma maneira, quando nós nos submetemos à obediência, quando nós descemos a casa do oleiro, em sinal de humildade, por isso que a palavra do Senhor fala descer a casa do oleiro. Porque descer é uma posição de humildade. Nós não temos como ser transformados pelo Senhor em cima do nosso ego, em cima do orgulho.
não tem como o Senhor nos transformar quando nós não damos espaço a Ele. Porque quando o nosso coração ele está com orgulho, simboliza a xícara cheia. Não tem lugar para o Senhor ali. Mas quando nós descemos à casa do oleiro e permitimos que Deus ele possa nos moldar de novo como o oleiro molda o vaso, então aí nós temos que nos submeter. É um sinal que nós nos submetemos à obediência. Então nós seremos provados pelo fogo. E nós receberemos essa marca, o selo metanoia, o selo da transformação. Mas ele não vem sem a obediência. Amém? Duas características de um servo que ama a Deus. Primeiro, Provérbios 3, capítulo 7. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então o Senhor nos diz aqui em Provérbios que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. O que é a pessoa sábia aos seus próprios olhos, a não ser a pessoa orgulhosa e soberba? A pessoa que tem orgulho no seu coração, ela acha que ela é sábia. Por isso que ela não obedece o Senhor, porque ela acha que as suas atitudes, o seu comportamento, ele está de acordo com o que ela acha e não com o que a palavra do Senhor diz. Mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós sabemos que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E quando nós obedecemos, nós estamos provando que nós tememos a Deus. Nós provamos ao Senhor que nós tememos a Ele, então nós nos tornamos sábios. A sabedoria, ela está totalmente ligada com a obediência. Porque aquele que é sábio, que é humilde, que se esvazia de si, se esvazia do seu orgulho, e sabe que ele não é sábio aos seus próprios olhos, então ele se torna sábio. Porque ele obedece a Deus. E quando a pessoa obedece a Deus, ela é sábia. Amém? A segunda característica, a humildade, que está em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, ou seja, as obras, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Então vejam como uma coisa liga a outra, a obediência, a sabedoria, a humildade. Então essas coisas elas estão totalmente interligadas e são características que um servo de Deus precisa ter. A humildade, assim como o temor, que é aquele que sabe que não é sábio aos seus próprios olhos e entende que precisa depender do Senhor, assim é humilde. Porque ele é humilde. Quando a pessoa é humilde, lógico, mas ela não é soberba, ela não é orgulhosa. Porque é uma contrapartida. Quando a pessoa é orgulhosa, lógico que ela não será humilde. Então, quando nós descemos à casa do oleiro, quando nós somos humildes, então isso é um pretexto para a obediência. É algo que antecede a obediência, a humildade. Porque aquele que é humilde, ele entende que ele precisa obedecer ao Senhor. Logo, o soberbo, ele acha que a obediência, quando, por exemplo, é um pastor ou alguém pede para que faça algo, vamos citar aqui o exemplo de um pastor, e ele condiciona essa obediência, porque ele acha que ele tem razão, porque ele acha que eu estou certo. A minha razão é que fala mais alto. Então, logo, ele não é humilde. E nós lemos na palavra do Senhor que essa humildade tem origem na sabedoria, e a sabedoria é temer ao Senhor. Então, tudo está interligado. Algo que é uma das características que mais me chamam a atenção no Senhor Jesus é a humildade. É algo que
me chama muito a atenção, que me deixa assim até confusa, porque como Jesus, sendo Deus, desce do céu e se esvazia, e a palavra do Senhor diz que Ele foi cuspido, que Ele foi esbofeteado pelas nossas vidas, que Ele apanhou, que Ele levou açoites. Então, quando eu vejo isso, quando eu me deparo com isso, eu penso, meu Deus, como eu sou terrível. Porque Jesus, sendo Deus, sendo Filho unigênito, estando presente na criação lá, quando Deus criou Adão e Eva, e muito antes disso, porque Jesus sempre existiu, Ele se humilha a ponto de descer por nós. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Nada. Nós damos muitos motivos a Deus para que Ele nos exclua da sua presença. Mas Deus, Ele é tão bondoso e generoso, e isso é o amor incondicional do Senhor, sabe? Mandar o seu Filho, o melhor que Ele tinha no céu, para nós. E a palavra disse que o Senhor foi obediente. Então é um exemplo que nós devemos seguir, o nosso Senhor. A humildade de Jesus, ela me deixa, assim, perdão pela palavra, mas abobada, porque às vezes eu não consigo entender como Jesus pôde ser tão humilde, assim, a ponto de descer nessa terra a favor daqueles que nós somos pecadores. Ele desceu na terra a favor das nossas vidas. E como nós, em contrapartida, não seremos obedientes a Ele, sabe? É algo mínimo que nós devemos oferecer a Deus. É uma oferta diária à obediência. Então, quando nós nos deparamos com a humildade do Senhor, nós vemos que nós não somos nada mesmo. Porque nas oportunidades que nós temos de provar a Deus o nosso amor, muitas vezes nós damos para trás. Muitas vezes a gente se esbalha, a gente se perde no nosso orgulho e esquece do que Jesus fez, da humilhação que Jesus passou quando Ele veio à terra e morreu pelas nossas vidas. E quando a palavra de Deus diz que Ele se assentava com os pecadores, quando a palavra de Deus fala que aquela mulher, ela se deleitou nos seus pés e enxugou as suas lágrimas nos pés de Jesus com os seus cabelos, eu vejo, meu Deus, Jesus sendo santo, Ele aceita pecadores. Quando nós nos deparamos com isso, nós vemos o quanto nós somos orgulhosos, o quanto nós somos soberbos e o quanto nós precisamos melhorar. Porque Jesus, Ele não condicionou a obediência ao Pai. O Senhor disse, quem irá por nós? Lá em Isaías o Senhor fala, né? E o Senhor diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, é uma obediência que ela é sem fronteiras, ela é sem limites, ela não pode estar condicionada a nada, a não ser ao amor ao Senhor, porque nós precisamos entender a nossa pequenez, a nossa insubmissão, as nossas falhas, o quanto nós somos orgulhosos, e então nós estaremos dando algum passo para conhecer o quanto Jesus foi humilde pelas nossas vidas. E tudo isso por nós, sabe? Se fosse por alguém bom, até ok, mas foi por nós. Nós não temos nada a oferecer a Deus, nada, a não ser isso, a obediência, sabe? Mas Jesus veio à terra mesmo sabendo que todos os dias nós iríamos ainda pecar contra Ele. Mesmo sabendo disso, o Senhor, Ele não abandonou a cruz. Ele não desistiu na metade do caminho. Não. Ele consumou. Ele foi crucificado, Ele morreu e ressuscitou para que hoje nós pudéssemos obedecer aquilo que Ele deixou. E o mais incrível é que Jesus não foi alguém, não é alguém que deixou apenas um escrito para nós, mas Ele fez. Ele foi um exemplo vivo de como nós podemos vencer as nossas tentações, porque Ele também foi tentado. Em tudo que a palavra do Senhor nos fala, o Senhor Jesus obedeceu. Então, quando nós olhamos para isso, a gente vê, meu Deus,
como a gente é hipócrita muitas vezes, porque a melhor maneira que nós podemos ter de evangelizar alguém é viver o evangelho. E quantas vezes a gente negligencia isso? Mas o Senhor, Ele nos deu o exemplo de como nós podemos vencer esse mundo, de como nós devemos agir perante todas as coisas que nos são estabelecidas todos os dias. Perante os problemas, perante as dificuldades, porque Ele sabe das nossas dificuldades. Ele entende as nossas dificuldades. Ele sabe o que se passa, porque Ele veio à terra e Ele foi como homem. Ele sabe tudo o que nós passamos. Então, nós precisamos ser assim como Jesus. O nosso maior e melhor exemplo, alguém que ensinava a palavra, mas sobretudo vivia. Porque senão nós somos como papagaios. Nós apenas abrimos as nossas bocas e falamos da palavra de Deus. E falar é muito fácil. Agora, quando a gente vai viver a palavra do Senhor, nós encontramos algumas dificuldades por causa da nossa carne. Mas nós precisamos morrer tentando, como a bispa falou. Nós precisamos todos os dias nos negar. Todos os dias nos negar. E seguir ao Senhor. Amém? Mais um versículo, e o último, Mateus 26, 36. A referência está errada, só um pouquinho. Enfim. O que eu gostaria de ler, e eu anotei errado aqui, mas enfim, a palavra do Senhor nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Com tudo o que nós somos, nós precisamos amar ao nosso Deus. E como, sabe, às vezes eu me pergunto como que eu posso amar a Deus, como Ele me pede para que eu ame a Ele. Nós conseguiremos isso quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos, quando o orgulho já não tiver mais parte nas nossas vidas. Porque quando o Senhor fala amar a Ele com todo o entendimento nosso, é com tudo que nós pensamos, com tudo que nós achamos, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso ser, o nosso coração, é com nós inteiramente amando a Deus. Então a nossa razão, ela precisará ficar de lado. O nosso orgulho, ele vai precisar ficar de lado. A nossa razão, todo o nosso ser, tudo que nós achamos ou pensamos que seja daquela maneira, nós precisamos apartar e amar ao Senhor. Amém? Então, não haverá mais nenhum espaço para mim quando nós amarmos ao Senhor. Amém? Que nós verdadeiramente não venhamos a condicionar esse amor. Porque Deus nos ama de forma incondicional, assim como a palavra do Senhor nos fala, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor, Ele é muito claro. João não conseguiu falar com palavras. O amor do Senhor, Ele fala com tal amor, porque Ele não consegue expressar ali com as palavras. Que amor é esse que deixou o céu para ficar com nós, para optar por nós, para nos salvar de quem nós somos. Então, que o nosso amor a Deus, ele não esteja condicionado a nada, às nossas dificuldades. Eu amo a Deus quando tudo está bem, e quando vem a tribulação? As pessoas acham que depois que elas se convertem, é tudo mar de rosas, né? Como as pessoas falam, mas não é assim. Nós temos aflições, nós temos lutas diárias. A palavra do Senhor nos diz, o próprio Jesus nos diz, que no mundo tereis aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor, Ele venceu o mundo.
como um exemplo de que nós também precisamos todos os dias vencer a nós mesmos. Então que o nosso amor a Deus ele não esteja condicionado a uma situação. Que o nosso amor a Deus ele não esteja condicionado a absolutamente nada, a não ser a amar a Deus e a só amar a Deus e amar a Deus. E quando nós amarmos a Deus, os mandamentos serão leves. E a palavra de Deus nos diz que os meus mandamentos não são pesados. Eles são fáceis, mas para quem está no Espírito, porque se nós estivermos na carne, com certeza vai ser difícil. Amém, amados? Que vocês possam refletir profundamente sobre essas palavras, porque amar a Deus é muito mais do que apenas ler na palavra do Senhor. Eu amo a Deus, mas Deus, Ele requer atitudes nossas que comprovem o nosso amor por Ele, amém? Eu chamo a diaconisa Ana Karen, que estará louvando nesse momento. Obrigada pela oportunidade. Shalom. Glórias ao Teu nome, Senhor. Ensina-nos a amar a Ti, Senhor. Que verdadeiramente nós não tenhamos em nossos corações outro bem além de Ti. Tu és aquele que nós ansiamos. Ensina-nos a Te amar, Senhor Jesus. Que Tu, Senhor, seja o nosso tesouro hoje e sempre, Senhor. Que as nossas vidas estejam inteiramente voltadas para Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Oh, Senhor, que Tu seja o nosso tesouro, Senhor. Que Tu, Senhor, seja o nosso bem mais precioso, Senhor. Toma, Senhor, os nossos corações para Ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Eu Te amo, eu Te quero, eu Te adoro, meu Senhor. Eu Te amo, eu Te quero,
só queremos amar-te cada dia mais, Senhor. Queremos estar em tua presença, Senhor, e te amar. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti, Senhor. Não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro. Oh, Senhor, tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Tu és tudo que nós queremos, meu Senhor. Não tem outro bem além de ti, Senhor. Eu convido o missionário Daniel para finalizar. Graças a Deus, amados. Certamente o Senhor falou muito conosco nesta noite, meus amados. E que nós venhamos a verdadeiramente refletir, meus amados. Porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Ele nos ama. E o amor dEle, Ele é imensurável. E nós só podemos, amados, da nossa parte, nos render. Amém, meus amados? Então, eu convido a todos, meus amados, a quem puder ficar em pé nessa hora, para nós orarmos e entregarmos esse tempo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Querido Deus e Pai, Senhor, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti gratos, ó Deus. Gratos, Senhor, porque novamente o Senhor, Pai, nos deu instruções poderosas, Senhor. Novamente o Senhor falou aos nossos corações, Pai. E, ó Pai, por favor, Senhor, que essa palavra possa cravar em nossos corações, ó Pai, que nós possamos compreender, Senhor, que o amor a Ti, Senhor, é muito mais do que palavras, Senhor. Ó Pai, que nós demonstramos o nosso amor, Senhor, com ações, porque o Senhor, Pai, o Senhor não poupou nenhum esforço para nos salvar. O Senhor não poupou aquele que era o mais valioso dos céus. Ó Senhor, o Senhor não poupou o seu próprio Filho, Senhor, em nosso favor. Ó Pai, ensina-nos então, Senhor, a ser gratos a Ti, Senhor. Ó Pai Santo e querido, muito obrigado por este culto, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós tivemos na Tua presença, que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, Senhor, em casa, Pai, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão nos visitando, que o Senhor possa nos fazer refletir, Senhor. Ó, guarda cada um, Pai, leva cada um, Pai, que cada um em segurança, aqueles que precisam retornar ainda em suas casas, que o Senhor possa guardar, levar em segurança, Pai, e nos leva a refletir para que nós possamos, Senhor, absorver, ó Deus, tudo que o Senhor tem falado para nós, para que possamos colocar em prática. Despede a Tua igreja na Tua paz, Senhor, no Teu amor, Senhor, debaixo das Tuas bênçãos, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, no poderoso nome de Jesus, amém. Que os amados tenham uma boa noite, em nome de Jesus, a paz no Senhor, amém.